Oi, gente, sou a Nilda Pereira, bem-vindo ao meu canal. O vídeo hoje eu vou falar sobre duas plantinhas e vou mostrar mais algumas coisinhas por aqui e algumas novas que chegaram. Mas eu vou falar de duas plantas a pedido de uma inscrita, da Ivonete. Muito obrigada pelo seu comentário. Agradeço por você estar sempre acompanhando o canal, assistindo os vídeos, obrigada de coração. E a vocês também, gente, todos que deixam seu comentário, deixam o like, que é muito importante aqui para o canal. E todos os novos inscritos, sejam bem-vindos e obrigada pelo apoio de vocês, tá bem? E eu vou falar sobre a Suyo, gente. Ela falou, Nilda, vou deixar aqui o comentário dela. Fala sobre o cultivo da Suyo e da Yangjin. E assim, gente, são plantas que eu considero de fácil cultivo e prolíficas. Mas a Suyo tem algumas variedades dela, né? E tem algumas curiosidades. Eu vou começar falando dessa bonita aqui. A minha, gente, tá bem estressadinha. Ela tá num vaso pequeno e eu gosto de cultivar ela assim. A Suyo, eu considero uma planta de fácil cultivo. Só que assim, em épocas de chuva, no tempo, ela pode sim ocasionar de ter um fungo ou outro. Só que é uma planta que ela luta, não é aquela planta que ela acontece e de repente ela perde rápido, não. Dá para tratar e ela volta a ficar bonita. Então eu considero ela de fácil cultivo por isso. E assim, é uma planta que ama sol. Ela assim, gente, quanto mais sol você der, mais bonitinha ela fica. Eu acho ela maravilhosa assim, ó, bem pequenininha, as rosetas bem pequenas. A minha tá assim porque ela tá numa condição de estresse. Ela tá num vaso pequeno, ela tá com muitas rosetinhas, então ela fica assim, bem compacta, né? Mas colocando no vaso maior, ela cresce, ela vai crescer. E uma curiosidade, gente, que eu já fiz aqui e já aconteceu. A Suyo, se você tira uma roseta dessa, planta no vaso maior, ela vai ficar assim. Exatamente, gente. E cresce, cresce, vira gibiflora. Eu tenho a Suyo gibiflora lá no jardim. É uma planta que eu acho ela maravilhosa, ela fica bem colorida. E eu acho ela muito prolífica. Essa aqui, se eu vir a cortar ela e ela vai fazer uma torceirinha assim, de tanta muda que ela dá. É uma planta muito prolífica. Então, o que eu diria para a Suyo? Essa aqui eu tô cultivando aqui na estufa. Ela pega bastante sol, gente. Praticamente o sol da tarde aqui ela pega tudo, mas com sombrite, né? Proteção na lateral, ela pega bastante sol. Só que é uma planta que ela gosta de sol pleno. Muitas horas de sol. Quanto mais sol, mais bonita ela fica. A rega aqui é uma vez por semana. É uma vez por semana que eu rego as minhas plantinhas. E ela vai super bem, gente. Tá bonitinha, tá hidratada. E tá bem estressada, porque ela tá pequena nesse vaso. E eu quero manter ela assim. Mas se eu pegar uma outra... Se eu tirar, por exemplo, uma torceirinha dessa e colocar num vaso maior, ela vai crescer. Ela vai se desenvolver mais e vai ficar com as rosetas maiores. Às vezes eu trago Suyo aqui com rosetas bem maiores, tá? Mas em colônias também. Eu vou fazer reposição dela de novo, porque eu gosto dessa planta. Eu acho ela bem bonitinha. E aqui, gente, tem a bonitinha da Suyo púrpura. Essa que ela fica bem roxa, bem roxinha mesmo. Tem a mesma característica daquela, a mesma formação de roseta. E é prolífica igual, gente. Só que essa aqui eu tô achando ela um pouquinho mais lenta para se desenvolver. Porque a Suyo não é tão demorada, não. Essa é a Suyo púrpura. Uma planta também que é bem bonita. Eu vou até colocar ela no vasinho maior. Nesse branquinho, nos vasinhos branquinhos, desse daqui, ó. Pra ver se ela se desenvolve mais. Uma plantinha linda. Por enquanto tá de fácil cultivo. E tem, gente, essa aqui... Na verdade, eu adquiri como Palas. Essa aqui, ó. Só que pra mim é uma Suyo na versão mais pra gibiflora. Que a Suyo tem a característica de variegatar. Tem a Suyo variegata, né? Pra mim é a mesma planta, gente, ó. A mesma planta, tá vendo? Só que na versão variegata. Não tá a rosetinha menor. Por isso que veio com outro nome. Mas é Suyo. Essa aqui é Suyo. E essa pra mim também seria uma Suyo. Mas adquiri como Palas.
Porque quando eu comprei uma Suyo variegata pequenininha, não deu muito certo não. Ela partiu rapidinho, gente. Mas eu acho a Suyo uma planta resistente. Então a Ivonete que perguntou, pra mim aqui ela dá certo sendo cultivada assim. No tempo eu cultivo ela, mas nessa versão que ela tá em formato de gibiflora. Nessa versão eu não coloquei ela no tempo. Aqui na estufa ela vai bem, pega bastante sol, com a proteção do sombrite, porque o sol da lateral aqui da tarde vem forte. E tem várias variegatas aqui. Mas é uma planta que eu acho ela bem resistente. Então a rega para mim aqui é uma vez por semana. O substrato é aquele típico para suculenta. O substrato que não compacta, né? Que tem várias maneiras de fazer, gente, o substrato. Por isso, já deixei dicas aqui do que eu tô usando, mas tem várias maneiras de fazer. O substrato que eu tô usando aqui não tá aquele substrato mega drenável. Tem a composição aqui de substrato para flores e folhagem, carvão e terra vegetal. Só isso que eu tô usando. E um pouquinho de esterco. Ultimamente é esse o substrato que eu tô usando para minhas plantas. Eu acho que tá dando mais certo, que elas estão se desenvolvendo melhor, gente. Não fica com aquele crescimento tão parado. E deixa eu te mostrar aqui, ó. Essa aqui, ela deu um boom de crescimento. Outro dia ela tava bem paradinha. Eu já reparei que ela cresceu, a Akayoshi. As echevérias já estão acordando da dormência. Então agora é a época que elas vão se desenvolver mais rápido. E uma novidade que tem por aqui, que eu vou mostrar aqui dessa bancada, é essa, gente. Eu não tô sabendo o ID dessa planta, mas achei maravilhosa. Olha só que lindeza, olha só. Não sei qual que é, gente. Tô sem saber o ID dessa bonita aqui. Mas olha só como ela é diferente. Bem pruinada, com essas folhinhas bem monstruosa, né? Bem gorducha também, muito linda. Essa aqui eu replantei recente, ó. É a Moldust. Essa planta é linda, gente. Adoro ela. E aqui, essa aqui, gente, ela reduziu o tamanho, porque ela tá em dormência. Eu ia até cortar ela, falei assim, não, vou deixar ela acordar, porque eu vi que ela reduziu bastante, acontece, tá? Da planta reduzir o tamanho quando ela entra em dormência. E essa é a Subsesses variegata. Aí depois que ela que eu vi que ela começou a se desenvolver de novo, aí eu faço a poda. E aqui eu andei mexendo em algumas agavoides minhas. Essa aqui eu coloquei, é a Electra. Ela tava no vaso de barro, gente, tava sem enraizar, demorando. Aí eu coloquei nesse vasinho, bem pequeno. Ela enraizou, se hidratou e tá bonitinha. Eu vou deixar ela aqui por um tempo. Às vezes é difícil enraizar a planta num vaso de barro. Aí eu vou falar das que estão aqui, que eu queria falar, e depois eu vou pro outro lado e falo da Yang Jin, que tá lá, tá? E aqui eu fiz alguns replantes, gente, de agavoides. Aqui eu montei esse vasinho. Eu sou doida nessa planta, essa agavoide é linda, Monston. Montei uma coloninha com 3. Aqui também estava separada, eu coloquei juntas, que é a Celestia. E eu replantei algumas agavoides. Essa aqui é a minha Ebony. Ó, e tem outra Ebony ali, que tava branquela aqui, eu coloquei lá para tomar mais sol. Essa aqui é bonitinha também, eu esqueço o nome dela. Essa aqui que eu não mudei de vaso, mas eu preciso. Essa é a Cimete, olha que bonitinha. E aqui, gente, essa tava uma coisa linda. Olha só o que fizeram com a bichinha. Com a Zarapuá. Isso aqui é a abelha que comeu. Elas estragaram várias plantas minhas, gente. No jardim tem várias lá que tá tudo assim, ó. Mas agora, entrando na primavera, elas dão uma sumida. É uma abelha que ela aparece muito aqui no outono e inverno. Agora, a partir de agora, ela dá uma sumida. Porque ô abelha nojenta, viu? Falar a verdade, isso não é coisa de Deus, não. Porque não sei se ela tem algum fundamento aí na natureza, porque ela destrói tudo. Ela come as flores, ela come as plantas, não sei. Gente, não sei se é uma coisa assim, mas se Deus fez é porque tem fundamento, né? Mas olha, ficou bichinha, viu? Olha só, tava linda, gente. Tava muito bonitinha. E olha só, acabou com a gavote. Olha, e eu tinha replantado ela há poucos dias. E aqui tem algumas, né? Essa aqui... Ah, eu esqueci o nome dela, gente. É bem bonita essa gavote. Essa aqui é a Taurus.
Ó. Então eu replantei, algumas estavam em vasinho pequeno. Essa aqui eu dei uma mexidinha nela também. Essa é a Romeu. E tem a Romeu Rubi, né? Que é, ó, haste floral. Aqui eu já tratei, mas tem que ficar de olho, ó. Da cochonilha. Essa aqui também, o ano passado foi as abelhas que comeu, ó. Essa bonitinha aqui. E aqui, gente, eu vou falar dessa bonitinha aqui, que é a Yang. É uma planta que eu considero ela de fácil cultivo também, muito prolífica, Yang. É uma plantinha assim que nem precisa você ficar se preocupando em fazer mudas por folha, corte, porque ela dá muita muda. Muita mudinha mesmo. Só que é uma planta que ela sente muito a falta de água. Se você deixar ela muito tempo sem rega, ela sente. No vaso de barro aqui, ela não gostou muito, então eu tive que passar ela para um vasinho de louça. Ela gosta mais, acho pelo fato dela não gostar de ficar sem rega. Então aqui, gente, a rega para todas é uma vez por semana. E quando ela estava no vaso de barro, não era suficiente para ela. Então, depois que eu passei por vaso de louça, ela conseguiu se adaptar mesmo às condições das demais aqui, tá? Porque ela realmente não gosta. E ela sente que ela tem uma folha, mas não é tão grossa. Mas é uma planta linda, fácil cultivo, vale a pena. É uma planta que tem um preço bom no mercado. E ela fica mais colorida ainda. É uma planta que se adapta bem a 4, 5 horas de sol. É uma planta que vai bem, mas se você der mais sol, ela vai ficar mais colorida e muito prolífica. O segredo dela aqui, gente, é não deixar ela muito tempo sem rega. E assim, a rega aqui, gente, é uma vez por semana, mas é uma rega eficiente. O que é uma rega eficiente? Quando você rega a planta e ela escorre pelo vaso, pelo fundo do vaso. Aí sim, às vezes eu venho até repassando, algumas que eu sei que gosta mais de rega, eu venho repassando a rega. Eu molho as demais, depois volto e molho mais um pouquinho, para ter certeza que ela ficou bem molhada mesmo. Aí ela aguenta uma semana sem rega. Porque quando você faz essa rega eficiente, sim, as plantas vão se desenvolver bem. Mas quando você vem aqui, joga um pouquinho de água hoje, joga um pouquinho de água amanhã, não é eficiente. E às vezes você pode até causar podridão na raiz, porque algumas vão realmente se nutrir, ficar molhada e as demais não. Então, quando você faz uma rega eficiente geral e aguarda, é mais fácil de você lidar com todas as suas suculentas, tá? E não é saudável você ficar, joga um pouquinho de água hoje, joga um pouquinho de amanhã, nada disso. Faça uma rega eficiente, molhe bastante para elas ficar bem hidratadas e aguarde o substrato secar. Então é isso, a Suyo é linda, maravilhosa. A Yang também são plantinhas de fácil cultivo e fácil propagação. Aqui, ó, se eu tirar essa mudinha e plantar, ela enraizou, pouco tempo depois ela começa a emitir novas mudas. Então, falei dessa bonita aqui e vou mostrar algumas bonitinhas que chegaram por aqui. E aqui eu tô ansiosa por essa floração, gente, da Blue Lotus, ó. Blue Lotus e a Sua Violência. A Sua Violência, ela só tá com muitas mudinhas, ó. Ser do Sua Violência. Vamos lá? Aqui, ó, tá vendo? Essa não, minha filha, essa aqui não. Viu? Elas querendo comer já a plantinha aqui. Esse vasinho eu montei recente, é uma Pink Tips. Por isso que eu tirei, gente. Eu tirei todas as hastes, mas tem várias hastes emitindo de novo. Porque quanto mais haste, mais chama a atenção delas, né? E esse vasinho aqui é novo, é uma Pink Tips. Ó, montei. Essa plantinha tá meio sumida, né, gente? Mas eu gosto tanto, eu acho ela tão bonitinha. Pink Tips. Então esse aqui é novo. Esse aqui continua um escândalo. E essa bonita tem no catálogo, coisa linda, tá com precinho bom. A Rainbow. E quando eu plantei aqui, gente, as mudinhas estavam menores do que aquelas que estão no catálogo, tá? E olha só como estão lindas. Eu dei uma adubadinha nelas aqui, porque eu não vou mexer, cortar, nada disso por enquanto. Vou deixar elas mais um tempo. E consegui fazer muda dela. O poda aqui, ó, podei uma, veio duas. Daqui a um tempo eu podo de novo. Quem sabe eu monto um arranjo maior delas.
Essa bonitinha aí. Essa aqui que tá bonitinha, ó. Essa aqui como tá albina. Essa é a Sigrid. Esse cedo aqui, gente, que não se desenvolve nem por reza, é o Ciebolt. Ó, vai não, tá difícil. E aqui as bonitinhas novas que chegaram foram essas daqui, gente. Ó, essa aqui é esse conjuntinho de vaso, gente, eu achei bonitinho. Só que a qualidade, olha, vou te contar, viu? Deixou muito a desejar. Muito fininho, sabe? E ele com muito sol, com certeza esse aqui vai ressecar rápido e vai quebrar, porque é muito fino, parece uma casca de ovo. Mas o design do vasinho é bonitinho. Ele vem em 3 assim, ó. E aqui eu coloquei essa bonitinha, é Echeveria Blood Parroda. Que coisa fofa, gente. Olha só que planta mais linda. Muito bonitinha mesmo. Essa aqui eu tava querendo ela há um tempo. A Black Tan. Não é uma plantinha que tá tão em conta ainda, mas é muito linda. Olha só a cor que ela tem, gente. E essa aqui é a Star Snow. Star Snow. Muito linda também, ó. Bem branquelinha. E ela tem essas pontas marrom, gente. Coisa linda que é. E outra bonitinha, gente, foi essa aqui, ó. Venonori. Eu acho que é assim que fala o nome dela. Eu achei ela bem bonita. Essa aqui também, ó, é a Gramute. Essa é bonita. Bem marronzinha. E essa aqui, gente, é a Tobarensis versus Romeu. Eu acho a Tobarensis linda. Ela é essa aqui, ó. Coisa mais linda essa planta. Muito linda mesmo. E fez essa mistura, ficou maravilhosa, né? E essa aqui também, acho que eu nunca mostrei ela por aqui, não. É uma Cubrevesh. Acho que é assim que fala, uma Graptoveria. Coloquei ela nessa xicrinha. Eu gostava tanto dessa xicrinha, ela quebrou. Aí eu coloquei essa plantinha. Ó. Ela fica mais rosa também. Uma planta muito bonitinha. E aqui, tem uma aqui que não é novidade, mas é os Iônios. Eu não sei se eu mostrei esses. Esse aqui eu já tive ele, mas eu tinha perdido a espécie. Que é o Red Edge Variegata. E ele tá indo bem aqui, gente, ó. Chegou uma rosetinha pequena, ele já cresceu, tá dando mudinha. Eu achei ele muito bonitinho. E outra, esses aqui. Esse pra mim é o mesmo, ó. Esse aqui é o Iônio Bride Medal. Olha só, que lindinho, gente. E esse aqui veio como Sweet Tel. Mas eu acho que é igual. Pra mim é igual. Esse aqui eu achei que eu ia perder ele. Porque ele começou a ficar meio estranhinho, perdeu umas folhas, mas não, ele tá reagindo, ó. Tá formando coloninha. Eu havia tirado essa mudinha que tá crescendo. Então tá indo bem. E o outro é esse aqui, ó, Fiesta. Também chegou bem menor, tá crescendo. E esse aqui é o Iônio Madeira, olha só. Bem bonito esse. Esse aqui eu acho que eu já tenho ele lá no jardim. Ó. Bem bonito. Mas eu quero formar um vaso enorme dele. Esse aí não é lindo, gente. Ele também é conhecido como Iônio Negro. Olha, muito bonitinho. Eu vou formar um vaso com ele. Esses aqui, gente, quando fica grande, eles dão maior colorido no jardim. Esse aqui que é muito lindo, ó. Esse aqui. Esse é o Cherry. Ó, esse é o Cherry. Coisa mais bonitinha também. Tá indo bem. Então eu coloco eles aqui, que aqui pega mais o sol da manhã. E naquele sol muito forte, que a Iônio não é muito fã de sol forte, né? Então essas mudas mais recém-chegadas, até adaptar eu coloco elas mais por aqui. Essa aqui, ó, que eu plantei e deixei ela aqui, mas eu vou colocar ela para tomar mais sol. Tô doida para ver a floração da Constância, gente. O Costaná é a mesma planta. Ela é muito parecida com a Tastus Bello. Muita gente vende até como Tastus Bellos, mas não é. Essa aqui é bem mais fácil cultivo também do que a Tastus Bello. Tastus Bello foi uma plantinha que eu insisti tanto em cultivar aqui que eu desisti dela. Uma que hoje em dia você quase não vê ela no mercado mais. E ela era muito enjoadinha, gente.
Mas essa aqui é super tranquila de cultivar. E vai abrir floração, coisa linda. Tá em promoção no catálogo, gente. Colônia assim, tá R$16,90. E uma outra, gente, essa aqui eu já tive ela, perdi. É uma plantinha que é muito lenta. É uma Haworthia truncata. Ela é muito lenta, gente. Mas eu acho essa planta tão exótica. E adquiri essa mudinha. Eu vou até replantar, nem replantei ela. Vou colocar num vasinho branco também. E vou colocar ela lá na minha varanda. Junto com as demais Haworthia. Tem um tempo, né, que eu não atualizo minhas Haworthia. Essa aqui também é uma Haworthia cupra. Aquela bonitinha que tem as pontas, parece vidro. Que dá pra você ver a aguinha dentro da folha. É uma plantinha, gente, que ela se multiplica bem também, ó, já tá vindo mudinha. Eu já tive ela e acabei perdendo, porque ela teve um ataque de cochonilha de carapaça. Mas adquiri essa mudinha novamente. Vamos ver como ela vai se desenvolver. E aqui foram as mudinhas que eu fiz. Ó, Castelo Paiva, tá bem bonitinha. Essa aqui foi uma espécie também que eu tenho dificuldade em cultivar, que é a Multicaulis. Eu já tive ela bem bonitinha, gente. No começo do canal eu tive ela no jardim, coisa mais linda. E ela ficou tão vermelhinha. Só que depois daquela época nunca mais eu consegui cultivar. Sempre ela fungo caule. Mas vamos ver. Vou colocar essa aqui no tempo de novo. Tava só esperando ela enraizar direitinho. E esse aqui também, gente, é um aiônio novo. Olha só que bonitinho. Quanta mudinha ele dá. Muito prolífico, né? Eu achei ele bem bonitinho. E aqui tem outra bonitinha que chegou, gente, a Mérida, olha só. Bem bonitinha essa. E a outra aqui do lado é uma Priscila. E tá assim. Aqui eu montei esse arranjinho também, com essas duas. Essa é... Ai, gente, esqueci o nome dela, essa bonitinha aqui, Rafine. Eu gosto da Rafine. Ela tá num vaso ali bem menor. Aí eu coloquei essa aqui pra ver se ela cresce um pouco mais. Essa aqui eu sou fã dela, Zaragoza. Eu amo essa plantinha, gente. Como ela é linda. E essa aqui é a Red Cota, que é uma fofura também. Tem uma Red Cota ali que tá maior. Essa aqui que eu achei ela muito fofa, gente. Olha só, coisa mais linda. Tô apaixonada por ela. E tá assim, essas bonitinhas aqui. Essa aqui ela já cresceu, ó. A mínima micoiana. Olha só. Ah, e no catálogo, gente, tem algumas mínimas lá, tá? Que estão disponíveis. Tem a mínima Sierra e a White Mínima. A minha Sierra não tá aqui. A minha Sierra tá do outro lado. Ó, essa aqui é a que tem lá, ó. É a White Mínima. Ela forma a colônia assim, gente. Muito prolífica essa planta. Olha só que lindeza. Ela é muito linda. Vou até dar mais sol pra ela. Vou tirar ela daqui, que ela tá pegando pouco sol. É uma plantinha que ela fica bonita com muito sol. Ela fica bem mais colorida. Então, gente, o vídeo de hoje foi esse. Quem gostou, deixa um like aí pra mim. Se inscreva por aqui, se você gosta desse tipo de conteúdo. Por aqui a gente fala, né, de suculenta, jardim, vendas de suculenta. Então, o vídeo de hoje foi esse. Eu agradeço, tchau e até o próximo.